Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula número 7 e vamos continuar aí nosso assunto de eletricidade. Vamos falar agora de associação mista. É um conjunto onde parte dos resistores estão ligados em série e outra parte em paralelo. É uma mistura dos dois tipos de associações vistas anteriormente. Então, a gente vai misturar agora aquela parte de resistores em série com resistores em paralelo. Então, só exemplificando para vocês, eu tenho um resistor R1, um resistor R2, esses dois eles estão em série, um ao lado do outro, um após o outro. E em sequência, eu tenho um resistor R3 ligado dessa forma e um resistor R4 ligado em paralelo com R3. Então, qual que é a parte do circuito que série? Essa associação é uma associação mista. Qual que é a parte que está em série? R1 e R2. Esse é o circuito série. E qual que é a parte do circuito que está ligado em paralelo? Essa R3 e R4 é o circuito que está em paralelo. Então, essa parte está em paralelo, essa parte está em série. E todo esse circuito, entre os pontos A e B, é um circuito que a gente chama de associação mista, tá, pessoal? Para solucionar uma associação mista de resistores, é necessário aplicar a expressão de resistores em série e, em seguida, a expressão de resistores em paralelo. Então, vamos fazer aí um exercício de aplicação. Dada a associação a seguir, calcule a resistência equivalente e a corrente total do circuito. Eu tenho aqui um circuito misto, essa parte aqui, R1 e R2 estão em paralelo, e R3 e R4 estão em série, e uma fonte de tensão aplicada de 200 volts. Primeiramente, resolve-se a parte em série. Lembrando que isso não é uma regra, tá, pessoal? Eu posso resolver também aquela parte, aqueles dois resistores em paralelo também, não tem problema nenhum. Mas eu só estou iniciando aqui pela parte em série só por questão de preferência. Então, R34, eu vou chamar agora de R34, que é a soma de R3 mais R4, porque como R3 e R4 estão em série, eu tenho que somar os dois. Então, R34 vai ser R3 mais R4. Então, 6K mais 10K. O R34 meu, então, vale 16 K ohms, certo? Então, eu tenho um R34 de 16 K ohms. Em seguida, resolve-se a parte em paralelo. Como o resistor 1 e 2 estão em paralelo, então, fica assim, 1 sobre R12 é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, o resistor 1 e 2 que estão em paralelo, eu estou resolvendo ele com a utilização da expressão para circuito paralelo. 1 sobre R12 é igual a 1 sobre 2K mais 1 sobre 8K. Tirando o mínimo aí, entre 2 e 8, o mínimo é 8. 8 por 2, 4 vezes 1, 4. 8 por 8, 1. Vezes 1, 1. Então, eu fico com essa expressão. No numerador 5K, no denominador 8K. Multiplico cruzado, 5 vezes R12, 5 R12. Igual a 1 vezes 8K, 1 vezes 8K. Esse 5K que está multiplicando aqui, eu passo ele para cá dividindo. Então, meu R12 é 8K dividido por 5K. Meu R12 será de 1,6 K ohms, certo? Então, esse é o valor do meu R12. Então, eu tenho o valor de R34 e o valor de R12. Eu fiquei com esse circuito aqui agora. O equivalente daquela parte em paralelo do R12 ficou 1,6K. E o equivalente daquela parte em série do R34 ficou um resistor de 16K. Agora eu preciso ainda fazer uma outra operação,
porque eu preciso do equivalente total do circuito. Só que eu tenho esses dois resistores aqui que agora estão em paralelo. Então resolve-se a associação final, que está em paralelo. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R12 mais 1 sobre R34. Então 1 sobre R equivalente, 1 sobre 1,6K mais 1 sobre 16K. O mínimo de 1,616 é 16. 16 por 1,6 é 10, vezes 1, 10. 16 por 16, 1, vezes 1. Então, eu multiplico isso aqui cruzado. 10 mais 1 são 11. 11 R equivalente é igual a 16, certo? 1 vezes 16. O 11K que está multiplicando, eu passo dividindo. 16 por 11, então eu tenho um equivalente de 1,45 ohms. Esse é o resultado do resistor equivalente total do circuito, pessoal. Certo? Lembrando então, eu resolvo a parte em paralelo, depois a parte em série, depois resolvo o equivalente final, que é esse resultado aqui. Com o valor da resistência equivalente, calcula-se a corrente. Então agora eu aplico a primeira lei de Ohm. Certo? V igual a R vezes I. A tensão foi dada, eu acabei de encontrar o R e calculo o I. Então 200 volts igual a 1,45K vezes I. Lembrando que K é o que? 10 a terceira, certo? Então 200 igual a 1,45 vezes 10 a terceira, K, né? Vezes I. 1,45 está multiplicando, eu passo para lá para o outro lado, dividindo. Então 200 dividido por 1,45 vezes 10 a terceira. Encontro uma corrente de 0,138 ampere. Ou posso escrever essa corrente de outra forma também. Corrente é 138 vezes 10 a menos 3. Movimentando a vírgula aqui, ó, 3 casas para a direita, eu fico com a vírgula aqui no 138 vezes 10 a menos 3, porque eu movimentei 3 casas para a direita. O 10 a menos 3 é o que, pessoal? 10 a menos 3 é miliampere. Certo? Está aqui o miliampere, o M de mili. Certo? Então eu encontro essa corrente no valor de 138 miliampere. Então está aí o resultado final do exercício. Aqui a resistência equivalente e aqui a corrente total. Lembrando que eu não consigo chegar nessa resistência equivalente, pessoal, sem antes passar por aqueles cálculos anteriores, certo? Um circuito misto é sempre assim. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.